foi condenado pela lei para ficar de fora da terra prometida. Ele não pôde entrar. Não pôde entrar dentro de um período, né? Porque Deus tinha algo melhor para ele. Deus sempre tem algo melhor para nós, mesmo que nós não entendemos. Amém. Muitas vezes o melhor de Deus não é algo financeiro. Hoje nós estamos com a mente tão capitalizada, tão mundanizada, que eu falo, Deus tem o melhor que você. Já pensa, vou ganhar um carro novo, eu vou ter uma casa nova. E Deus não está falando, Deus não tem coisas passageiras, simplesmente. Quando Deus fala de melhor, Ele está falando de coisas eternas, de coisas que não mudam, de coisas onde que Ele mesmo falou, onde a prata e o ouro que se corrompe, lá não pode corromper, aonde o ladrão não mina e nem rouba. É dessas questões que Cristo está falando. Mas nossa mente já está tão imbuída num sistema capitalista, principalmente daqui, que quando fala assim, você vai ter uma bênção de Deus, você já pensa logo em algo daqui. Você esquece de ir lá. Você esquece que daqui tudo passa. Uma das coisas que eu aprendi que não se corrompe é a morte. Você percebeu que a morte não se corrompe? Ela não se deixa corromper? Quando ela chega para ricos, para pobres, para pessoas boas, para bandidos, para paupérrimos, para milionários. Ela não se corrompe. A morte não se deixa corromper. A morte é um agente de Deus como juízo de Deus. Jesus venceu a morte, mas existe da parte de Deus chamada segunda morte, que é o juízo de Deus. Quando nós vamos olhar para Moisés sobre essa singularidade de Jesus, quando Moisés foi proibido de entrar na terra, e muitas vezes você pergunta, filho, você não foi tão fiel. A gente parece que a gente dá uma sensação que Deus foi injusto, né? Parece que Deus foi injusto. Todas as pessoas erraram tanto, ele teve tanta paciência, agora ele foi proibido. Mas dentro da terra prometida, num lugar chamado Monte das Transfigurações, Jesus ali, ele agora se mostra como Deus verdadeiro, como Ele é. Aí, em total a sua glória. Moisés tinha feito 2 pedidos para Deus, de ver a glória de Deus e de entrar na terra prometida. Agora ele estava frente a frente com a glória de Deus, dentro da terra prometida. E a Bíblia diz que Jesus falava com ele e com Elias. E estava ali a representação dessa singularidade de Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, Pedro, Tiago e João, que representa o colégio apostólico, e Jesus, Senhor de tudo e de todos. Aleluia. Ele estava ali. Isso está mostrando também a outra singularidade de Jesus, totalmente singular nisso que ele apresenta na sua soberania. Também no capítulo 20, no versículo 31, o último evangelho, que foi escrito no ano 96 depois de Cristo, foi o único evangelho que foi escrito depois das cartas paulinas, foi o evangelho de João, o último evangelho a ser escrito. Agora ele vai falar no capítulo 20, versículo 31, ele fala: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. É para isso que o Evangelho foi escrito. E nós vamos ver que como cada pessoa, que cada elemento, até mesmo os demônios, o próprio Deus, os soldados romanos, eles atestaram ali a veracidade que Jesus é ungido, Jesus é Deus. Pedro, ele faz uma confissão pública em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no meio de todos. Ele faz uma confissão pública. Natanael, em João, no capítulo 1, no versículo 49, quando Filipe leva ele ali, e ele vê que realmente Jesus fala, ele fala: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo ungido. Ele faz uma declaração pessoal. Nós vamos ver nos soldados romanos, no capítulo 27, versículo 54, quando ali o céu se escurece, a terra se abala, as pedras se fendem, os soldados romanos e o centurião que estava tomando conta ali, eles falam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas também os próprios demônios. Quando Jesus ele chega lá em Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 29, na cidade de Gadara, que tem aquele endemoniado
gadareno, os demônios chegam diante de Jesus, se prostram e falam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mas nós temos a melhor de todas, a expressão do próprio Deus, no capítulo 3 de Mateus, e o versículo 16 e o 17, na hora do batismo de Jesus, que Jesus sai do batismo, o Espírito Santo vai descendo de uma forma corpórea como pomba, e Deus brada lá dos céus: este é meu Filho amado, em quem me compraste. Glória a Deus. Mostrando também esse total. Todos reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Homens, ímpios, apóstolos, discípulos já iniciantes e aqueles já veteranos, os demônios, o próprio Deus. A Bíblia diz que vai chegar o dia em que todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, no símbolo do inferno, joelhados confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Uns confessarão para a vida eterna, outros confessarão para o juízo eterno, mas todos vão confessar. Uns vão confessar para a vida e outros confessarão para a morte eterna, mas todos vão reconhecer. Mesmo aqueles que nunca reconheceram, lá vai ter de reconhecer e confessar. Foi o que Simeão, quando pegou Jesus dos braços, viu. Foi o que Deus mostrou para ele naquela total singularidade. Ele falou: este é posto para elevação e queda de muitos em Israel. Uns nessa pedra, quando chega nela, ganha vida. Outros, quando chega nela, reduzem para a perdição eterna. Jesus tem essa dupla função: ele salva uns e condena outros. Ele é Senhor dos senhores, ele é Rei de reis e Rei de todos os reinos. Ele é o Senhor do universo. Isso mostra a total singularidade de Jesus. Jesus singular em todos os sentidos. Também foi singular na hora ali que Maria começou a gerá-lo. Toda a geração da humanidade precisa ali de dois elementos para gerar: precisa do sêmen e precisa do óvulo. Jesus foi totalmente diferente. Jesus, esses dias até ouvi na minha igreja alguém falando, que não cita essa maneira, que é uma maneira imprópria. Ele falou assim: olha, Maria engravidou do Espírito Santo. Não existe isso, irmãos. Maria engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Ali já não precisou agora de sêmen, foi obra e graça. Jesus, ele nasce aqui, agora verdadeiro homem, porque ele vem com todas as características e as descendências de Maria, e consequentemente Maria, que era da tribo de Judá, Jesus agora nasce também da tribo de Judá, cumprindo todas as profecias nele, e ele nasce verdadeiro homem, mas ele nasce verdadeiro Deus, pois ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Singularidade. Por isso que a Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Naquele momento, quando o anjo chega diante de Maria, que ele fala para ela, olha, você vai gerar. Por isso que ela não entendeu. Ele não fala numa questão futura, como está no português. Ele fala: você a partir desse momento está gerando. É isso que ele quis dizer. Por isso que ela fala: como pode ser se eu não conheço o varão? Ela fala: não, você vai estar gerando por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, no momento que o anjo Gabriel falava ali, ou seja, a palavra dele agora, vindo da parte de Deus, se fez carne no Espírito Santo. Por isso que o Verbo se fez carne. Mas totalmente singular o nascimento de Jesus. Mas Jesus não veio satisfazendo os seres humanos. Jesus, ele não veio satisfazendo o homem. Jesus, ele veio cumprir a vontade perfeita de Deus. O Evangelho, ele não pode ser antropocêntrico. O Evangelho, ele é para a glória de Deus. Ele é totalmente teocêntrico. O Evangelho não é por causa do homem. O Evangelho é por causa da bondade soberana de Deus. É a bondade de Deus, é Deus, que por isso que a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo, e a salvação vem de Deus para os homens, e é impossível ser ao contrário, mostrando até uma total singularidade.
Amém. Sim, Jesus. Glória a Deus. De Jesus. Jesus Cristo, Ele é como um ungido de Deus, Ele é cultuado, Ele também é adorado. Jesus, todos nós vamos ver que muitos estudiosos falam que 20 anos depois, já na crucificação e ressurreição e ascensão de Jesus, já tinha uma cristologia perfeita. As pessoas já reuniam, e nas suas reuniões eles adoravam Jesus agora como Deus, ao ponto que isso incomodou a liderança judaica e posteriori incomodou também o Império Romano, pois os imperadores, os Césares, eles tomavam para si o título Kyrios, ou seja, Senhor, que é a palavra Senhor do grego, e ali eles falavam que somente Senhor é Jesus. Por isso que Paulo vai falar em Romanos, muitas vezes para nós, talvez nós não conseguimos entender o contexto histórico que Paulo falou, que ninguém pode falar que Jesus é Senhor se não for por Espírito Santo. Paulo estava falando naquele contexto porque quem falava que Jesus era Filho e Senhor, consequentemente ele era perseguido e condenado à morte, porque Senhor para eles tinha de ser Césares. E ali Paulo fala, ninguém pode falar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Uma pessoa totalmente regenerada, transformada, uma pessoa agora totalmente entregue à vontade absoluta de Deus. E a vontade de Deus, ela se manifesta não conforme a minha vontade e não conforme os meus desejos, nem o meu entendimento. Isso mostra uma total singularidade de Jesus. Pedro e Tiago foram fazer parte ali dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Sempre que Jesus ia fazer algo assim mais, vamos dizer, pessoal, no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Lázaro, vai sempre falar Pedro, Tiago e João. E Pedro e Tiago foram presos por causa do Evangelho. No outro dia Tiago morreu. E Pedro, Deus, o próprio Jesus mandou um anjo para libertá-lo. Talvez você não consiga compreender isso. Será que Jesus gostava mais de Pedro? Não. É porque ele não usa para satisfazer os seres humanos. Tiago, ele estava pronto, como Pedro estava pronto para morrer, seja mais tarde ou mais cedo, e tudo é para a glória de Deus, como Paulo falou no capítulo 10 e o versículo 30 de a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou fazer outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, até morrer para a glória de Deus. Tiago, ele morreu, não é porque Jesus tinha mais apreço, é porque a soberania de Deus, o que Deus tinha com ele ali, já tinha cuidado, ele já tinha feito. Ele morreu, Pedro ia continuar, mas depois morreu também, e o único que ficou vivo e morreu com a morte natural foi o apóstolo João. Mas Jesus nunca achou ele melhor que os outros. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas e que todos pecaram, destituídos estavam na glória de Deus. João não tinha menos pecado que Pedro, não era menos pecador que Pedro, não tinha algo melhor do que Pedro, e nem Pedro tinha algo melhor que Tiago, mas todos estavam e estão debaixo da soberana vontade de Cristo Jesus, seu Senhor. E essa cristologia já era apresentada 20 anos depois, aonde eles se reuniam e aonde a verdadeira transformação acontecia na vida das pessoas. As pessoas eram mudadas, eram transformadas. Existe um evangelho que se prega, principalmente no meio neopentecostal, que as pessoas entram sem saber nada, se tornam líderes, sabendo menos ainda. E é um evangelho que ele vai tentando melhorar as pessoas e sempre fazendo as pessoas ficarem mais humanizadas e humanistas. Nunca celestializados, mas mais humanizadas e humanistas. Você vai concretizar, profetiza, determina, como se isso mudasse alguma coisa. Como se eu falasse para você profetizar na sua vida, isso vai mudar algo. Isso não vai mudar nada, irmãos. Só vai mudar se essa for a vontade de Deus. Não vai mudar nada, ninguém tem essa autoridade, ninguém fala sem medo de errar, ninguém tem autoridade, o único que decreta, que determina é Deus. Aleluia. E tudo já está determinado segundo a sua vontade e a sua palavra. Quando nós oramos e alguém é curado, é porque isso já estava determinado pela vontade de Deus. Mas de quantas vezes nós oramos e as pessoas não são curadas, não é verdade?
nós temos a restrição de falar? Quantas vezes nós oramos por pessoas serem curadas e as pessoas faleceram? Quantas experiências nós temos de pessoas que foram curadas de câncer e quantas outras morreram de câncer? Dentro da mesma congregação, dentro da mesma igreja. Sabe por quê? Porque tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Isso vai mostrar a singularidade de Jesus. Ele é soberano. Ele é o Kyrios de Deus. Ele é o Senhor absoluto. Ele manda na vida, Ele manda na morte, Ele manda no céu, Ele manda na terra e Ele manda no inferno. O inferno não tem livre acesso por si só. O inferno depende dele. Ele é Senhor, inclusive, do inferno. Tanto é que na sua ressurreição Ele fala: "É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Tenho." Ele nunca falou que tomou, porque Ele nunca precisou de tomar. Porque a chave nunca esteve nas mãos do diabo, sempre esteve no comando de Deus. Ele fala: "Tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno." Ele é vencedor absoluto. Totalmente singular, Jesus. Totalmente, nós vamos ver Jesus totalmente singular. A transformação que Ele faz na vida da pessoa é uma transformação com uma abrupta, que é chamado de regeneração. Essa palavra regenerare, que vem do latim, significa nascer de novo. É uma nova vida, é um novo conceito de viver, é uma nova cosmovisão de mundo que a pessoa passa a ter. Ele passa a olhar o mundo, passa a olhar a sua volta, passa a olhar nas suas perspectivas, perto e distante, de uma maneira totalmente diferente. Ao ponto que Plínio, no 2º século, general dos imperadores que perseguiam a igreja, Plínio mandou que alguns se infiltrassem no meio dos cristãos, porque ele queria saber qual era a prática desse povo. O que esse povo praticava por tamanho ódio dos imperadores para eles. E alguns soldados ali se infiltraram. Isso é história, né, irmãos? Isso é história da igreja. Plínio, general do império. Alguns soldados, os militares têm isso, quem é militar sabe, tem essa capacidade de estudar, de se infiltrar no meio. E foram batizados, participaram dos cultos em sepulcros, em lugares escondidos, participaram da ceia. E a ceia lá era feita com vinho e água, porque eram pobres, eram perseguidos, não tinha isso lá no meio da água para aumentar. E ele viu que aquele povo, a única coisa que eles faziam era glorificar a Cristo, era falar de Cristo, era falar do reino dos céus. E Plínio, o general, escreve uma carta para o imperador e falando: "Eu não sei o porquê de tamanha perseguição. Esse povo não fala contra o império, ao contrário, eles mandam honrar os reis, honrar as autoridades. Esse povo não é nenhuma ameaça para nós. Eles reúnem ali nos sepulcros, eles falam do certo Jesus que ressuscitou, ele fala desse nome e eles pregam esse nome, eles tomam um vinho com água, do qual eles falam que é o sangue, e comem um pão falando ali que é a carne de Jesus. Eu não entendo porque o tamanho da perseguição contra esse povo." Você sabe o que foi a transformação que Jesus fez na vida das pessoas? O nosso caráter, o nosso testemunho, Ele fala alto na vida das pessoas. Assim, também, quando nós vivemos um mau cristianismo, fala alto. A igreja evangélica brasileira hoje é mais conhecida por seus escândalos que é por suas virtudes. Hoje ela é mais conhecida por sua bancarrota, porque o evangelho pregado. Hoje a terra é mais reconhecida do que o céu, porque promete coisas daqui, não fala coisas de lá. As pessoas quase não sabem nada do céu, porque quase ninguém fala dele mais. As pessoas não sabem nada mais do inferno, porque não posso nem pregar sobre o inferno. E foi exatamente as pregações de Jesus. Tanto é que ele fala, quando na sua primeira oração, que ele vai ensinar os discípulos a orarem, o seu primeiro ensino, ele fala: "Pai nosso que estás nos céus." Ele já começa mostrando aonde tem que ser a perspectiva. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ele fala: "Venha a nós o teu reino", ou seja, o teu comando, o teu governo, o seu domínio. Aleluia. Isso tudo vai mostrando a singularidade de Jesus. Mas Jesus Cristo também, além de ser tudo, ele também... Falta quantos minutos? Sobre a autoridade de Jesus. Vamos ver que Jesus, ele tem autoridade.
E essa autoridade de Jesus, ele mostra sobre todos os aspectos. Então Jesus, ele mostra a autoridade, primeiro, a autoridade que é uma autoridade que só Deus tem. Somente Deus possui, é a autoridade de perdoar pecados. O pecado ofende a Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado condena o homem. Então só Deus pode perdoar pecados. Em Marcos, no capítulo 12, o versículo 5, quando aqueles amigos, ali por causa da multidão que estava, era impossível acesso à porta, eles abrem o telhado, desce o paralítico, mas Jesus, ele não vai pelos anseios humanos, primeiramente. O primeiro anseio humano era um milagre, e Jesus dá algo melhor. O primeiro anseio era algo transitório, que mais tarde aquele homem ia falecer, ia morrer, mas Jesus vai no eterno. Jesus, filho, perdoado te são os teus pecados. Aleluia. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para me perdoar e te perdoar hoje. Talvez você cometeu uma falha ontem, talvez você cometeu hoje, cometeu essa semana, talvez a sua consciência está doendo. Se você confessar hoje o seu pecado, Jesus é suficientemente poderoso para te perdoar e fazer apto para você participar da ceia do Senhor. Ele tem poder para perdoar, para restaurar. Ele tem poder também sobre as enfermidades. Consequentemente, ele falou para aquele homem: levanta-te, toma o seu leito e anda. Ele tem autoridade totalmente singular de Jesus. Ele perdoa, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Talvez você está passando por lutas, por enfermidades. Eu quero falar para você: Jesus tem poder para te curar. Ele tem poder para te curar. Tudo depende dele. Ele é maior do que tudo. Ele é Senhor dos céus e da terra, singular para curar. Ele também tem poder sobre os demônios. Os demônios também, talvez a sua luta não seja uma luta física, não seja simplesmente emocional, seja uma luta totalmente espiritual, vindo ali de seres demoníacos que está te flagelando. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Aleluia. Naquele homem de Gadara, Jesus pergunta o nome. Jesus ali, ele capciosamente pergunta o nome. Os demônios não respondem o nome. Eles respondem com um termo militar: legião. Uma legião era composta por 6.000 soldados romanos. Por isso que ele não cita o nome para Jesus, porque eram muitos. Eles falam legião porque somos muitos. Jesus, ele faz aquela pergunta já exatamente para mostrar, por isso que aquele homem tinha aquela força abrupta, por isso que ele andava como um moço, que ninguém podia passar por ali, ele vivia nu nos sepulcros e vivia gritando. Mas naquele momento, aqueles demônios, eles pedem clemência para Jesus. Falou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, ainda não é chegada na nossa hora, não nos mande para o abismo. Jesus tinha poder de mandar eles trancafiar no abismo naquela hora, porque ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, e toda a autoridade é dada para ele nos céus e na terra. Aleluia. Glória. Mas como ainda realmente não era chegada a hora, porque vai chegar a hora do juízo, eles mostraram aquela manada de porcos e falaram: nos permite que vá naqueles porcos. Jesus falou: vai. E aquele homem ficou livre. Se a sua luta é espiritual, Jesus tem poder de te libertar hoje. Jesus tem poder de te curar hoje, de te libertar hoje. Se a sua luta é emocional, talvez você está passando lutas emocionais. A doença do século é a depressão, a ansiedade. Jesus, ele é plenamente poderoso para te libertar hoje e fazer você voltar agora, ter alegria, sorriso no rosto. Ele é poderoso, mas ele tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Jesus também, ele tem autoridade além do que os sacerdotes podiam ter. Um sacerdote, ele não poderia tocar no leproso. Jamais o sacerdote poderia, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Ou então o sacerdote ele olhava, mandava que o próprio leproso se lavasse, e se fosse detectado lepra, ele era afastado do arraial, ele era posto fora da cidade. Quando agora as cidades-estados já estavam todas formadas, inclusive ali na Judéia, na Galileia, ou seja, no estado judeu, estava todas as pessoas tinham que ficar numa cidade chamada Leprosário, e tinham de usar uma capa.
uma capa que identificava ele como leproso, e se fosse aproximar de algum lugar público, tinha de gritar de longe: imundo, imundo, porque era uma doença contagiosa, além de ser humilhante. Mas também ele não podia ter contato com a sua família, ele não podia ter contato com os outros. E em Lucas, no capítulo 5, verso 12 ou 13, a Bíblia fala que um homem coberto de lepra, ele se põe na frente de Jesus, e ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele fala: Senhor, se tu queres, ou se tu quiseres, depende da tradução, pode me fazer limpo. E a Bíblia fala que Jesus tocou nele, a autoridade que os sacerdotes não tinham, Jesus tem, e falou: quero, seja limpo. Quando Jesus toca, a lepra não contamina ele, mas a lepra desaparece pelo poder dele. Aquela mulher também que era imunda, que ela não podia, que ela tinha um fluxo de sangue, que tinha ali uma menstruação contínua, um problema sério no seu útero, que tinha um sangramento excessivo, e as mulheres naqueles dias eram consideradas imundas, e ela era considerada imunda há 12 anos, mas ela chega por trás de Jesus, ela toca na hora das suas vestes, e ela fica curada. E Jesus falou: alguém me tocou. Aí Pedro falou: mestre, a multidão te oprime. Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É como aquele hino da maestrina Elsa: toca pela fé agora em Jesus. Tocar pela fé. Quando nós tocamos pela fé, Ele é poderoso para nos libertar, para nos curar. Aquela mulher ficou livre, mas ela não ficou livre apenas da doença. Jesus deu algo a mais por ela, devido à sua fé, devido àqueles que aproximam-se de Jesus. Jesus falou: filha, fica em paz, ou vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Ela se torna, a partir daquele momento, também mais uma discípula de Jesus. Mas Jesus também tem mais autoridade que todos os profetas, porque todos os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam falar algo da parte de Deus, eles falavam: assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. Tinha que ser um momento quando o Espírito Santo, que ele vinha em momentos esporádicos na vida de um profeta, e o profeta era a voz de Deus para falar com o povo, mas ele não vinha constantemente. Mas Jesus, ao contrário da sua autoridade, ele fala: eu porém vos digo, em verdade vos digo. Ele tinha autoridade agora, porque ele é verdadeiramente Deus. Ele não precisa falar: veio a minha palavra do Senhor, porque ele é o Senhor. Eu porém vos digo. Ele também, mesmo o Moisés, que levou toda a lei, e ele relatou, ele legislou, ele homologou a lei. Mas Jesus, ele chega lá no João capítulo 13, versículo 14, ele fala: um novo mandamento vos dou. Ele tem autoridade agora para acrescentar, para dar novas leis, para dar novas perspectivas. Mas a lei do Antigo Testamento, a lei velho-testamentária, o único poder que ela tinha de condenar o homem, e Jesus traz uma nova lei, agora não para condenar, mas para salvar o homem. A lei, ela condena o melhor dos homens, condenou Moisés, ficar fora. O melhor dos homens é condenado pela lei. A graça justifica o pior dos homens é justificado pela graça de Cristo Jesus. Deus maravilhoso. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Jesus também, agora, em seus milagres, além de tudo, sobre essa singularidade, o que é um milagre? É uma ação de Deus, algo natural da vida humana. Ou seja, alguém fica doente, é algo natural, todos nós podemos ficar doentes. Alguém pode ter câncer, alguém pode ter outras doenças, alguém pode ter uma doença simples ou uma doença grave. E o que é um milagre? É nesse uso natural da vida, Deus age e ali a pessoa fica curada. O milagre ninguém explica ele, porque não tem como você explicar. A medicina não consegue explicar quando é feito um milagre. Ela mesmo reverbera, ela mesmo corrobora com nós, falando: isso é um milagre. Porque não consegue explicar, não tem explicação científica, não tem uma explicação plausível. Isso é um milagre. E Jesus ali, ele fez vários milagres.
E por que Jesus realizou milagres? Primeiro, para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, como Isaías, lá no capítulo 35, aonde ele vai falar que o Messias ele viria e viria dando vista aos cegos, fazendo os surdos ouvirem, falando os aleijados, agora os paralíticos voltarem a andar, fazendo que os mortos ressuscitassem. E isso mostra, para cumprir as profecias, que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus. E ele está cumprindo agora, as profecias estão se cumprindo nele. Mas também Jesus não fez só por isso. Cada milagre que Jesus fez foi uma expressão do Evangelho mostrando o meu estado e o seu estado. Cada milagre que Jesus ele mostrava o estado que nós estávamos, pois o maior milagre que ele operou foi exatamente a nossa salvação. A nossa salvação. Quando Jesus ele ressuscita João Batista, tinha 4 dias que estava morto. Essa era a minha situação e a sua, pois o apóstolo Paulo vai falar: estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Nós estávamos mortos, inertes como João Batista, impossíveis de chegar até Deus. Mas Jesus, pelo seu poder, pela sua palavra, pelo seu evangelho, ele nos ressuscitou. Quando João Batista ele manda ali os seus discípulos para perguntar se realmente Jesus era o Cristo, ou pudesse esperar outro, porque Jesus não tinha ido visitá-lo, ele falou algo que representa a minha vida e a sua. Ele falou: olha, fala para João Batista, que aqui os cegos veem, os surdos ouvem, né? Os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Essa era a minha situação e a sua. Nós estávamos mortos, nós éramos leprosos, cheios da lepra do pecado, nós éramos inertes, paralíticos, não conseguimos andar em direção a Deus, nós estávamos cegos, não conseguimos ver a Deus, mas Ele nos curou plenamente e nos fez andar agora pelo vivo caminho, que Ele é o caminho. Ele nos deu a visão de Cristo Jesus. Quando o cego Bartimeu chega diante de Jesus e ele fala: Senhor, Jesus fala: o que queres que eu te faça? Ele fala: que eu vejo. E Jesus só fala para ele: vê. E a primeira pessoa que ele viu foi exatamente Jesus na sua frente. Quando Deus nos abre os olhos, a primeira face que nós vamos ver é a face da glória de Deus em Cristo Jesus. E Jesus fez vários milagres também, principalmente da cegueira, que era uma doença tão comum ali no Oriente Médio, na Palestina. Jesus curou vários cegos, e você imagina que Jesus curou vários cegos de várias maneiras. Jesus estava passando na beira do caminho, Jesus faz cospe, faz lodo, passa no óleo dele, vai no tanque de Siloé lá. Outros, Jesus para no capítulo 4 de Marcos, saindo ali da cidade de Jericó, Jesus encontra, mas não é falado esse, Jesus ele cospe